Paz do Senhor, irmão Fabinho, Deus abençoa, em nome de Jesus, irmã Gleice, que estão em viagem. Paz do Senhor, Mateus, William e Camila, glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Sônia, Pai do Senhor, irmão Renato, Deus abençoa. Estamos aqui para mais um culto no lar, em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus, temos certeza que Deus está nos abençoando. Irmã Regina Silva, paz do Senhor. Josué Ribeiro dos Santos, a paz do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Irmã Geralda Pereira, toda a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Renato. Estamos crendo que Deus é conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor Mateus, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez e continuamos em Apocalipse, irmãos. Glória a Deus, irmãos. É perigoso daqui a pouco se cansar de nós com o Apocalipse, né, irmão? Pai do Senhor, irmã Gilca, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora mesmo os irmãos cansam desse Apocalipse. Pastor Ronaldo, mas não tem mais nada, não. Tem muita coisa. Pai do Senhor, irmã Vera Lúcia. Pai do Senhor, presbítero Gideon Pereira. Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Glória a Deus. José Aparecido, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje eu dei uma mudada aqui, irmãos, então eu estou num ambiente que meio pequeno. Ai, glória a Deus. Continuo pedindo oração dos irmãos, vamos continuar orando em nome de Jesus. Glória a Deus, precisamos da bênção de Deus, em nome de Jesus. Continue orando uns pelos outros, se Deus quiser, daqui uns dias volta tudo ao normal, em nome de Jesus, não é verdade? Glória a Deus. Macida Fidelis, oh, minha esposa chegou aí também, glória a Deus. Glória a Jesus. Estou aguardando os irmãos chegarem, porque nós precisamos começar aqui Apocalipse 1 e 15. Que, irmão, quem tem Bíblia, abre Bíblia. Hoje tem uma mensagem de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Irmã Cida passa ali, eu fico olhando nela, vocês perceberam, né? Irmão Alexandre Fernandes, Pai do Senhor, Deus abençoa você e sua família. Glória a Deus, irmã Jaqueline Pérez, Deus abençoa toda a família, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha de Deus estarmos aqui reunidos. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando por nós, irmãos, para que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus, eu tenho orado pelos irmãos. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse 1 e versículo de número 15. Apocalipse 1, versículo de número 15. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Hoje nós vamos falar só no verso 15, irmãos. Daqui uns dias a gente sai desse capítulo primeiro, né? Nós falamos para os irmãos no último vídeo, no último culto no lar, que a partir do versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17... nós estamos tendo a visão do Cristo glorificado e das características espirituais do Filho de Deus. O versículo 12 em específico, o 12, é a primeira visão de João,
e a primeira visão de João é com a igreja. Irmãos, é porque essa lâmpada aqui está com defeito, mas amanhã, se Deus quiser, eu lembro de trocar ela. É a primeira visão de João, então a primeira visão é da igreja, a segunda visão é do Cristo glorificado. Vai do 13, 14, 15, 16, 17. Eu acho que vocês já sabem disso, deve ter anotado aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje nós falamos do 15, né? Os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ainda o 16 fala do Cristo glorificado. Ele tinha sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então estas visões é do Cristo glorificado. Oh, glória a Deus. Versículo 15, irmão, você lê, parece que é muito raso, mas se eu fosse você, eu aguardava um pouco aí, porque tem uma mensagem de Deus aqui para a sua vida, em nome de Jesus, tá? Manselma Edilana está aí conosco também. Deus abençoe irmã Selma, pastor José Ferreira, irmã Maria, que sempre estão ali, né? A mãe da irmã Selma, ligados aí no culto no lar. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, oramos mais uma vez, buscamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia, em favor de todos os irmãos e amigos que estão e vão estar conosco. Meu Deus, abençoe em nome de Jesus esta palavra que vamos trazer aos irmãos, e que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conforta todos os corações e estende a mão sobre a igreja do Senhor para estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Silvânia Boaventura, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmã Egna Lúcia, Deus abençoe, bem-vinda ao culto no lar, em nome de Jesus. Irmão, se você pode, eu acho que é interessante você pegar a sua Bíblia aí e anotar alguma coisa. Não sei se há necessidade, mas se houver, vai ficar guardado, né? Então vamos lá, irmãos. Nós temos aqui algumas coisas que temos que considerar. Versículo 15 do capítulo 1 de Apocalipse. Francisco Carlos, Pai do Senhor, bem-vindo. Irmã Yaraí Ancelina, Pai do Senhor, bem-vinda. Nós temos algumas coisas que temos que considerar aqui, irmãos, em Apocalipse 1:15, que é o seguinte. Primeiro, os seus pés, que são semelhantes ao latão reluzente. Segundo, o fato de serem comparados como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então, aqui, irmãos, Lídia Constantina, Pai do Senhor, Deus abençoe. Nós vamos dar ênfase nos pés, a fornalha, né? A fornalha e a sua voz, como a voz de muitas águas. Então, este é o conteúdo do versículo 15 de Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Então nós vamos começar aí, irmãos, com seus pés, que são de grande importância aí, né? Que são reluzentes. Seus pés semelhantes ao latão reluzente. Glória a Deus, é semelhante e não é latão, viu? Glória a Deus, Deus abençoe, Manhara, muito bem-vinda a esse culto. Então, versículo 15, os pés aqui, meus amados e queridos irmãos, que aparecem como o latão reluzente, é semelhante ao latão reluzente.
Então aqui os seus pés aqui, meus amados e queridos irmãos, revela a disposição para fazer justiça. É interessante isso. Nós vamos caminhando aqui devagar e vamos vendo aqui. É interessante isso porque nós já falamos da justiça de Deus nesses dias passados que nós estávamos meditando nos outros versículos aqui, porque estamos indo versículo por versículo. Então nós já falamos sobre a justiça de Deus, né? A imputação da justiça de Cristo para a salvação do pecador que crê. Esse é o significado, irmãos, dos seus pés reluzentes. Glória a Deus. Vai acabar apagando essa luz aqui, né? E hoje nós vamos entrar um pouco nisso de novo, sobre a justiça, né? A justiça de Deus, a justiça de Cristo Jesus. Por exemplo, Filipenses, quando você lê Filipenses, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 3 e versículo 7, capítulo 3 e versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perca por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé. Pai do Senhor, presbítero irmão Vinícius. Então, meus amados e queridos irmãos, uma das coisas aqui que nós achamos em 1:15 é a questão da disposição para fazer justiça. A imputação da justiça de Cristo para a salvação sobre o pecador que crê. Então todo pecador que crê em Jesus é-lhe imputado justiça de Deus por Jesus Cristo de Nazaré. Irmã Marta Souza, bem-vinda, Pai do Senhor. E nós precisamos, amados e queridos irmãos, entender isso, né? Que os seus pés então fala da justiça. Esta imputação deve ser desejada pelo pecador, pois Deus não força a justiça de Cristo para ninguém, sobre ninguém que a recuse, né? Então a justiça, ela é oferecida. A questão dos pés reluzentes, a justiça, ela é oferecida ao pecador, ela não é imposta ao pecador. Quando você lê Mateus 22, de 1 a 13, nós vemos a parábola das bodas. Vamos abrir a Bíblia lá, Mateus 22, de 1 a 13. Então, ele propõe, né? Eu não vou ler tudo aqui, porque senão nós vamos ficar aqui lendo. Ele propõe, então, aqui no capítulo 22, a partir do versículo 1, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas e enviou seu servo a chamar os convidados para as bodas. Aline Carvalho, Deus abençoe em nome de Jesus. E aí, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que os servos do rei foram convidar, mas todos se recusaram a vir. E quando todos se recusaram a vir para as bodas do Cordeiro, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor mandou sair pelas vias, valados, certo? E convidar o cego, o coxo, o manco, e todos que quisessem vir, e vieram. E quando todos vieram, ele disse o seguinte: a minha casa tem muita gente, mas ainda cabe muita gente. Pode chamar mais. Mas os filhos das bodas rejeitaram.
Pai do Senhor, irmã da guia, Deus abençoa. Os filhos das bodas rejeitaram. Por isso, quando o Senhor vier, eles não participarão das bodas do Cordeiro. Então, meus amados e queridos irmãos, a imputação da justiça, o creditar de justiça na conta espiritual de cada um de nós, não nos é forçado. Deus não força ninguém a aceitar isso. Devemos aceitar isso deliberadamente, certo? Os pés de Cristo aqui, então ele representa a disposição de fazer, e não só fazer justiça, mas imputar, creditar justiça na conta daqueles que creem no seu santo nome, que não são forçados a crer. Cristo, amados e queridos irmãos, ele revela em Apocalipse 1:15 que ele tornou-se justiça por nós. A justiça que recebemos é porque ele deu a vida no nosso lugar. E esta justiça que nos é imputada, que é acreditada na nossa conta, vem totalmente da parte de Cristo, de Deus e do Espírito Santo de Deus. Eleucimar Andrade, Deus abençoa, bem-vindo em nome de Jesus. Vem da parte da justiça de Deus. Vamos ler novamente Filipenses, capítulo 3, né? Filipenses, capítulo 3, nós já lemos isso, mas eu quero reler, porque agora eu estou falando que vem da parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir. Mas eu vou ler o 9. O 9. E seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então a justiça que nos salva não é nossa, ela vem de Deus, de Cristo, e nos é comunicada pelo Espírito Santo de Deus. A divindade agindo assim. Primeira carta de Paulo para a igreja de Corintos, vamos ver se é isso mesmo. Primeira carta de Paulo para a igreja de Corintos, deixa eu ver aqui. 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Glória a Deus. Ilza Divina, bem-vindo em nome de Jesus. Lorena Fernandes, bem-vindo em nome de Jesus. Então Cristo foi feito por Deus. O que é que Cristo é para nós? Cristo é para nós sabedoria, Cristo é para nós justiça, Cristo é para nós santificação, Cristo é para nós redenção. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória a Deus. Então os pés de Jesus ali, meus amados e queridos irmãos, ele representa a justiça de Deus, que nos alcançou por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa justiça, ela nos é revelada no Evangelho. No Evangelho. Se você puder ler comigo, Romanos 1:17, você vai entender isso, que a justiça, ela se revela no Evangelho. Olha aí, Romanos 1 e o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá na fé. Se você começar a ler, a Bíblia vai dizer no verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, os pés reluzentes fala da justiça, da disposição de fazer justiça, de imputar justiça na nossa conta. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nem um justo sequer, mas a partir de Jesus Cristo, todos são justificados pela fé, se fizeram justos em Jesus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Amém, meus amados e queridos irmãos. Mas não é só isso também não. Deixa eu adiantar aqui, porque os irmãos que têm culto, depois tem que sair, né? Irmão Damião, lá de Campina Verde, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, muito bem-vindos. Mas não é só isso não, irmãos. Também os pés, como latão reluzente, é símbolo. Margarida, pai do Senhor, irmã Margarida Lima, Deus abençoe. É símbolo da ira de Deus. Símbolo da ira de Deus. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, mas como é que é isso? Irmãos, Deus é um Deus bom o tempo todo, mas também se ira todo o tempo. O único que pode aplacar a ira de Deus é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso ele aparece ali, primeiro, como justiça, os seus pés, e segundo, como ira de Deus. É a justiça de Jesus aplacando a ira de Deus. A ira divina. Glória a Deus. Quando você vai para 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Tessalonicenses 1:10, a Bíblia diz, a esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus, Pai do Senhor, pastor João Antonino. Meus amados e queridos irmãos, existe uma ira que será derramada sobre a terra. A Bíblia fala em Apocalipse sobre a taça da ira de Deus. Você entendeu? Aqueles pés simboliza justiça por Jesus, mais ira de Deus. Por isso, primeiro justiça, eu já falei, depois ira. Porque existe um dia determinado para o derramar da ira de Deus. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 6, olha aí para você ver. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu vou ler os 5 para vocês entenderem. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a glutonaria, a vil concupiscência, quer dizer, o vil desejo da carne, a avareza, que é idolatria. Então mortificai nisso, 5, né? 6, pelas quais coisas, quer dizer, por causa da prostituição, da impureza, da glutonaria, o apetite desordenado, do apetite desordenado da carne, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
E é isso que Apocalipse 1:15 está falando. Primeiro ele aponta a justiça, porque se alguém, Edmilson Dantas, Deus abençoe, bem-vindo, se alguém quiser ser justificado pela justiça de Cristo, se alguém aceitar, é espontâneo, Deus não obriga ninguém a aceitar, então será livre da ira futura, porque a ira que também é representada pelos pés como um latão reluzente, ela virá sobre a face de toda a terra, a ira de Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. A única coisa que aplaca a ira de Deus sobre a terra é a presença do Espírito Santo aqui com a igreja, porque ele representa diretamente a Cristo, que é a propiciação, que é o único que pode aplacar a ira de Deus sobre essa terra. Por isso a Bíblia diz que todo desobediente sofrerá a ira futura. Mas vamos ler mais, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Abra sua Bíblia aí, Romanos 1:18. A Bíblia diz, porque do céu, 1:18 de Romanos, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre toda ação ímpia e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Então do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e toda a injustiça dos homens que detêm a verdade por injustiça ou em injustiça. Então a ira de Deus, ela virá sobre o planeta todo. A única coisa que nos livra é a justiça de Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4 e verso 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus preparou um dia para que os ímpios se tornem como cinza. Glória a Deus por isso. Pastor Ronaldo, mas Deus não seria injusto? Deus, nós vamos ver isso aqui mais tarde, porque Deus não é injusto. Deus não seria um Deus mau? Não, ele seria se ele fizesse sem avisar, sem comunicar. Mas Deus, ele está anunciando a sua palavra através da igreja, anunciando que os homens devam se apegar à justiça de Cristo, para que quando a ira vier, não nos pegue de surpresa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso está tipificado lá em Ezequiel, quando o Senhor diz para Ezequiel, ou Ezequiel vê o ancião de dias entrando na cidade e marcando na testa todos os homens que clamam por causa dos pecados do povo. A Bíblia diz que era para marcar velhos, adultos, crianças. Por quê? Porque a ira de Deus viria sobre a cidade, e todo aquele que tivesse marcado com a marca carmesim na testa, não enfrentaria a ira que vinha sobre aquela cidade. Glória a Deus. O que esta marca representa? Representa a justiça de Deus em Cristo Jesus, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quando a ira de Deus vier, quando Deus
enviar a sua ira sobre a terra, serão poupados só aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, aceitando a justiça de Cristo e não tendo justiça própria. A Bíblia diz que existe três justiças na Bíblia: a justiça própria, a justiça da lei e a justiça de Cristo. A justiça própria não vai nos salvar, a justiça da lei mosaica, não vai nos salvar. O que vai nos salvar é a justiça de Deus revelada em Jesus Cristo de Nazaré. E todo aquele que tiver a marca da nova aliança, a marca de Cristo, estes serão poupados da ira que virá sobre a terra. Esta é a grande verdade. É isso que está revelado em Apocalipse 1:15. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Malaquias 4:3: e pisareis ao ímpio, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei. Diz o Senhor, existe um dia preparado para que o juízo de Deus seja estabelecido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas não é só isso, amados e queridos irmãos. A Bíblia diz que os pés dele, eu vou voltar para Apocalipse, a Bíblia diz que os seus pés semelhante ao latão reluzente. Então os pés, o latão reluzente, a justiça de Cristo, a ira de Deus. Mas por que ele pode exercer isso? Porque a Bíblia diz que Deus entregou o juízo na mão de Jesus. Eu já falei disso no verso 13. No verso 13. Agora, o que eu quero que você entenda é que existe uma análise comparativa aqui. E qual é, pastor Ronaldo? A análise comparativa aqui, irmãos, é a seguinte: tinha como se tivesse sido refinado numa fornalha. O que representa esta fornalha? Esta fornalha é a credencial. Esta fornalha é o que dá autoridade ao que Cristo está fazendo anteriormente no começo do verso. Por quê, pastor Ronaldo? Se você lê Isaías 48:10, se você pode abrir a sua Bíblia lá, Isaías. Isaías sumiu aqui da minha Bíblia. Isaías 48:10. Isaías 48:10. A Bíblia diz: é interessante, irmão, é o 9, o verso 9 é muito importante, né? Mas nós já falamos sobre ele. Mas o 10 diz o seguinte, 48:10 de Isaías: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Esta fornalha, colocada em capítulo 1 de Apocalipse, verso 15, irmãos, fala das aflições de Cristo Jesus. As aflições pelas quais o Senhor Jesus passou para receber o nome que foi dado lá em Filipenses 2, que é sobre todo nome. Ah, pastor, não, mas como é que é isso? Abra sua Bíblia em Isaías 53. Aqui, irmãos, a profecia de Isaías 48:10 em relação a Cristo.
53:7 é Cristo. Vamos lá. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui está revelada as aflições de Cristo pela minha e a sua alma, para a salvação do pecador. Ele foi oprimido, ele, Jesus, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Está falando das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando você vai lá para Lucas, cadê Lucas aqui? Quando ele fala, Lucas 22:39, a partir do 39, a Bíblia diz que Jesus estava orando, e no verso, eu vou ler do 41 em diante. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, e dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto aqui nessa tradução diz em agonia. Tem uma tradução, eu não sei se alguém tem ela aí, que está lendo nela, diz que Jesus pôs-se em grande agonia e orava tão intensamente que o seu suor tornou-se, aqui fala, em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Arnaud, Deus abençoe você e sua casa. Então Lucas, doutor Lucas, escrevendo para o excelentíssimo Teófilo, ele diz o seguinte, que Jesus no Getsêmani, ele pôs-se em grande agonia. Mateus, me parece, ele diz que o seu suor se transformou, o seu suor se tornou-se como em grandes gotas de sangue. Ele não fala que foi sangue, ele disse como grandes gotas de sangue, mas Lucas disse que foi sangue que corria até o chão, posto em grande agonia no Getsêmani, quando ele intercedia pela igreja, quando ele intercedia pela obra que estava começando. Então, meus amados e queridos irmãos, os pés serem polidos numa fornalha, fala das aflições que Jesus Cristo passou para poder construir a igreja, para poder alicerçar a igreja, para poder edificar a igreja, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, irmãos, desde Isaías 48, Isaías 53, desde os profetas, né? Todos vaticinaram alguma coisa, desde os profetas, até no Gênesis, quando o homem peca, Deus mata um animal, um cordeiro para cobrir a nudez do homem. Existe um texto que diz que o cordeiro foi esfolado, o couro foi arrancado enquanto ele ainda tinha vida, para cobrir a nudez do homem. Fala do sacrifício, da aflição de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ó, meus amados irmãos, a gente prega e ensina que a salvação é de graça, mas a salvação custou um alto preço para Deus.
um alto preço para o Senhor Jesus Cristo, preço de aflição, preço de angústia. A Bíblia diz que a angústia era tanta, Lucas 22 e verso 44, que enquanto ele orava, a sua angústia era tanta, a sua agonia era tanta, as suas aflições eram tantas, que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Glória a Deus! E está aí porque devemos valorizar a salvação. Porque não podemos brincar com o sangue da nova aliança. Não podemos brincar com a nossa salvação. O preço por Deus pago foi caríssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, irmão, e gostaria que você guardasse, é sobre a verdadeira igreja de Cristo. Bem-vindo, Célio. Existe algo revelado em Apocalipse 1:15 sobre a verdadeira igreja de Cristo, que Paulo pregou veementemente, ensinou para a igreja. Porque se Cristo, irmão, sofreu aflição pela igreja, ele não sofreu todas as aflições. Primeiro, você guarda isso. Segundo, a igreja verdadeira, ela participa das aflições de Cristo pelas almas perdidas. Ela participa das aflições de Cristo pelo pecador. Ela participa das aflições de Cristo pelos filhos pródigos. A verdadeira igreja, ela chora pelas almas, ela chora pela reconciliação dos filhos pródigos. A verdadeira igreja, amados e queridos irmãos, ela sofre aflição por causa do pecado que está desenfreadamente tomando conta desse mundo. Pastor Ronaldo, agora você ficou Pinel. Não, quem ficou foi Paulo, eu não. E eu não. Eu quero te convidar para ler Colossenses 1:23. O problema, irmão, é ler Bíblia, é estudar. Você entendeu? A gente, amados irmãos, não pode ser igual aquele passarinho no ninho que fica de boca aberta esperando pôr na boca, não, irmão. A gente tem que procurar saber as coisas de Deus. E aí junta um monte aí de pregadores que nunca leram a Bíblia e quer ensinar para a igreja. Colossenses 1:23. Olha o que Paulo diz, Colossenses 1:23 até o verso 25. Até o 25. Colossenses 1:23. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora e no que padeço por vós na minha carne, por vós, irmãos, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo Jesus pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha o que Paulo disse: eu padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja.
Então, meus amados e queridos irmãos, o verdadeiro cristão, ele não está deitado nesta última hora da igreja em berços esplêndidos. Ele não está sentado na praça a ver a banda tocar. Ele não está sentado no cais vendo os navios passarem. O verdadeiro cristão, irmãos, ele está em oração, gemendo pela igreja, gemendo por aqueles que caíram pelo caminho, gemendo pelas almas perdidas. Isto é o resto das aflições de Jesus Cristo. Jesus padeceu aflição, por isso ele passou pela fornalha da aflição. Os seus pés foram polidos na fornalha da aflição, por isso hoje ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E o verdadeiro cristão, irmão, ele sofre com Cristo até hoje, porque ainda tem muitas almas preciosas, ainda tem muitos desviados, ainda tem muita obra para ser feita. Glória a Deus. Amém, irmão? Está entendendo? Dá um joinha aí, eu falo um amém aí, pelo amor de Deus, irmãos. Não sei se você está entendendo isso. O evangelho, irmão, é aflição na nossa alma. O evangelho nos causa aflição, esse evangelho de prosperidade, esse evangelho de vitória, 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 esse evangelho de triunfalismo é falido, Deus não está nele. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de lágrimas, é um evangelho, irmãos, de oração, é um evangelho de consagração, é um evangelho que te leva a sofrer as aflições que Cristo sofreu por esta terra. Nós não somos cristãos que estamos de boca aberta igual passarinho, esperando alguém vir colocar na nossa boca, não, irmão. Nós estamos buscando a Deus para que Deus faça alguma coisa. Esse é o verdadeiro evangelho. A igreja padece pelo que Cristo padeceu. Ora, irmão, se não fosse assim, me permita dizer a vocês que não existiria Gálatas 6:17. Vai aí em Gálatas 6:17. Se não fosse dessa maneira, não existiria Gálatas 6:17. Olha o que ele diz em Gálatas 6:17. Paulo dizendo: desde agora, ninguém me inquiete por coisa alguma, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! E aí muita gente não entende o que Paulo falou. Que marca é essa que Paulo traz? 40 açoites menos um. Como Cristo foi chicoteado, ele também foi. Ele foi para o cárcere, foi amarrado num tronco, padeceu fome, naufrágios algumas vezes, foi picado por uma víbora na ilha de Creta, padeceu necessidade, escárnio, zombaria, foi perseguido como malfeitor. Uma vez Paulo, para escapar, foi preciso pôr ele num cesto e descer ele no muro, para ele poder escapar dos judeus que o queriam matar. Espancaram Paulo. Por fim, tiraram-lhe a vida. Morreu como mártir, mas antes de morrer como mártir, Paulo disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristiano, Tandu, Deus abençoe, bem-vindo. Glória a Deus.
Irmãos, tem pessoas que não podem sofrer uma grama pelo evangelho, que se dói, que desvia da igreja. Não pode padecer 1 centímetro pelo evangelho de Cristo Jesus. Qualquer coisinha Deus é injusto, qualquer coisinha Deus, e não sei, não, irmão, pelo amor de Deus. Sofra como bom soldado, disse Paulo, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! O evangelho, irmão, é um evangelho de aflições. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu era muito novo. E eu estava em um culto de oração. E eu vinha dias e dias orando a Deus. E dizendo a Deus, Senhor, eu estou aflito. Senhor, a minha alma está aflita. E eu orava a Deus. E quando eu fui sair daquela consagração, a irmã Isaura me segurou pelo braço e disse, assim diz o Senhor para ti. Tu vens a mim clamando de angústia, tu vens a mim clamando de aflições, mas aflições estão por vir. Rosângela Augusto, Deus abençoa. Aflições estão por vir. Meus amados e queridos irmãos, a igreja de Jesus Cristo não está conformada. Os verdadeiros servos de Deus não estão conformados com o que está acontecendo, mas eles estão de joelhos dobrados, sofrendo aflições nessa última hora, para que o Senhor resolva alguma coisa, para que o Senhor traga os desviados, para que o Senhor salve, para que o Senhor reative a igreja. Louvado seja Deus. O resto, irmão, é balela, é conversa fiada. Se não fosse assim, não existiria 2 Coríntios, capítulo 1. Abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 1. Segundo Coríntios 1 e 5. Olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios 1 e 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo, ou abunde por meio de Cristo. Mas o que é abundante em nós são as aflições de Cristo. Nós nos afligimos porque pelo que Cristo sofreu. Muitos interpretam errado quando o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Aí alguém põe, vós vencereis também. Não está escrito isso não, irmão. Não está escrito isso não. As aflições do mundo, irmão, são por causa daquilo que Cristo sofreu aflição. A igreja sofre. Por isso é que tem gente, irmão, que dá a sua vida assim para Deus, que você fica, meu Deus, como é que isso funciona? Ele sente a aflição que Cristo sentiu. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos partir para a conclusão aqui, meus amados irmãos. Vamos voltar lá para o primeiro capítulo de Apocalipse 1:15. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. A sua voz como a voz de trovão. A sua voz como uma poderosa voz, como o som de muitas águas. Meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para Cristo aqui,
Nós vemos a capacidade de Jesus de agir com bondade e justiça. Visualizamos a ira de Deus. Encontramos o preço que Ele pagou de redenção por todos nós, que são as aflições, a fornalha das aflições. Descobrimos que a igreja também sofre com Ele as suas aflições e traz no seu corpo os restos das marcas das aflições de Cristo. Nós também contemplamos aqui em 1:15 que certamente o Senhor Jesus Cristo prevalecerá pela sua justiça. E terminamos, amados e queridos irmãos, contemplando aqui que a sua voz, como voz de muitas águas. Por quê, irmãos? Esta voz é voz de muitas águas, porque a sua voz será ouvida por todos. Queiram sim, queiram não, todo mundo ouvirá a voz de Cristo. Como é isso, pastor Ronaldo? Como o mundo inteiro ouvirá a voz dele? Mateus 24:14. O que está escrito em Mateus 24:14? Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Todos ouvirão da justiça de Jesus, do juízo de Deus, da agonia e das aflições de Cristo. Todo mundo ouvirá que a igreja padeceu com Ele, por isso tem o direito de reinar com Ele, por isso tem o direito de estar com Ele na glória. O mundo inteiro ouvirá a voz do Senhor, como a voz de muitas águas, que ecoará pelo mundo inteiro. Glória a Deus. Romanos, vai para Romanos capítulo 10 e o versículo 18. Romanos 10 e 18. Romanos 10 e 18. Mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois toda a terra, por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Glória a Deus. Lindinalva Gonçalves, bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler antes, irmão. Eu li o 24 e... eu li o 10 e 18. Eu vou ler o 16. Olha o que a Bíblia diz. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Não obedece não é porque não conhece, é porque são desobedientes mesmo. Porque Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quer dizer que a pregação foi feita. A palavra foi anunciada. Verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que está sendo pregada, essa palavra que está sendo anunciada. Verso 18. Mas vos digo, ele pergunta, porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí você vai no Evangelho, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A voz dele é ouvida hoje em toda a terra, pela igreja que anuncia sua palavra, que anuncia a redenção no sangue de Jesus Cristo, que prega o Evangelho, que anuncia que Jesus vai voltar. A sua voz é como a voz de muitas águas. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra tem sido pregada, e eu vou dizer a vocês,
depois que Jesus arrebatar a igreja, a voz dele continuará sendo ouvida. Na grande tribulação, a voz dele será ouvida. No final da grande tribulação, a voz dele será ouvida. No reino mileniar, a voz dele será ouvida. Glória a Deus! A sua voz é como a voz de muitas águas, que soará sobre toda a face do planeta Terra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, em Ezequiel 1. Ezequiel 1. Olha o que Ezequiel diz. Ezequiel 1 e 24. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército perante eles, baixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, perante eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, um resplendor em redor dele. Glória a Deus! E como o aspecto do arco que se aparece na nuvem no dia de chuva, o arco-íris, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Aleluia! A voz que estava sobre os querubins, a voz que estava sobre os querubins, a voz que estava acima do firmamento, Ezequiel viu. E agora João em Apocalipse disse: eu vi ele, os seus pés era como latão reluzente, purificado na fornalha, como que purificado numa fornalha. Eu ouvi a sua voz, como a voz de muitas águas. Oh, glória a Deus, irmãos! Toda a terra ouvirá a voz de Deus, toda a terra ouvirá a voz do Senhor. Deus não ficará sem testemunho. Glória seja dado a Deus. A sua voz será ouvida por todos, queiram sim, queiram não. Glória a Deus. Quando você vê um culto como este, quando você vê um trabalho como este, irmão, isso aqui não é outra coisa senão o ecoar da voz de Deus como o som de muitas águas. Porque muitos de vocês nunca ouviram a palavra desta maneira, muitos de vocês nunca conheceram a Bíblia dessa forma, mas agora Ele está ecoando a sua voz até os vossos ouvidos, e vocês passarão a mensagem para outros,
e a sua voz ecoará sobre as águas, ou como águas, louvado seja Deus. Porque, irmão, é uma voz como as águas, como o som de muitas águas. Aleluia! Glória a Deus! Como a voz de muitas águas. Por que, meus amados irmãos? Muitos não entendem a simbologia bíblica. Meus amados, pensa bem, quando vem uma grande enchente, quando uma represa se rompe, quando vem uma enchente, quem é que segura aquelas águas? Ninguém consegue segurar as águas, ninguém consegue deter as águas. Assim é a voz de Jesus sobre a terra. Assim é a voz de Jesus sobre o planeta. Assim é a voz de Jesus para as multidões. Assim é a voz de Jesus para nós, para mim, para você. É como o som de muitas águas. Ninguém pode segurar, ninguém pode deter, ninguém pode parar. A sua voz vai continuar ecoando. Os políticos disseram, vamos fechar as igrejas. Os agentes de saúde concordaram, vamos fechar mesmo. Os governadores, vamos fechar a igreja. E aí vem a nota do Facebook, a nota do YouTube. Nunca se ouviu na história da internet, até hoje, que tantas vezes, tantas pessoas ao mesmo tempo falem de Deus através da internet. Pregue a palavra, sabe por quê, irmão? É como o som, a voz de muitas águas, não pode deter. Você segura aqui, ela vaza por ali. Você põe uma barreira aqui, ela arrebenta aquela barreira. E essa voz vai sendo ouvida, vai sendo ouvida, vai sendo ouvida. Ninguém pode deter a voz do Cordeiro de Deus. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa para você, amado do Senhor. A igreja não só continua sofrendo com ele, a igreja não só sofre as aflições com ele. Escute o que eu vou te dizer. A igreja é a voz dele. A igreja é a voz de Jesus. E eu quero te dizer para você que está ouvindo esta palavra, se você ainda não tem consciência disso, tenha a partir de hoje. Você é a voz daquele que vive para sempre. Você é a voz do Eterno. Você é a voz do Messias. Você é a voz do Filho de Deus. Você é a voz do Ancião de Dias. Você é a voz do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Deus te levantou como ele levantou João Batista. Olha, quando ele fala de João Batista, quem é João Batista? É a voz do que clama no deserto. É a voz aqui em Jerusalém. João Batista em Jerusalém é a voz daquele que está lá no deserto, porque Deus tinha saído da cidade, estava no deserto, mas João Batista estava na cidade pregando, João Batista estava na cidade anunciando. Irmão, pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça. Pelo amor de Deus, bate a poeira dos teus pés, porque tu és a voz do Eterno, tu és a voz de Deus nessa terra. Aleluia! Que te ouçam ou que deixem de te ouvir, mas você não pode deixar de anunciar o reino de Deus, porque a voz dele é como a voz de muitas águas. Ela vai ecoar e ninguém vai deter. Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão, diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, espero do fundo da minha alma, que esta palavra tenha calado fundo no seu coração, que esta palavra tenha te levado a pensar um pouco mais nas coisas de Deus. Espero do fundo da minha alma que você tenha sido alcançado pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Devemos voltar com Apocalipse 1:16 agora. Vamos continuar falando da glorificação do Filho de Deus.
Vamos orar, querido Deus e eterno Pai, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com os teus filhos e poder meditar na tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos e dê sabedoria e conhecimento a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Queridos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Depois você pode compartilhar esse vídeo. Você pode ir no YouTube, você digita lá no YouTube Ronaldo Rodrigues Ferreira, vai sair lá a minha foto, você clica lá no meu canal, se inscreva no meu canal, dê um like lá, um joinha, comente alguma coisa. Eu costumo dizer que só não pode me xingar, mas pode comentar e discordar. Que mais, hein? E compartilhe, né, irmãos? A força que é o compartilhamento. Em nome de Jesus, compartilhe com seus amigos esse vídeo e peça para os seus amigos se inscreverem, em nome de Jesus, no nosso canal. Amém? Glória a Deus, então. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que o Senhor abençoe a todos. Guarde essa palavra no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Pai do Senhor, fique com Deus.